O que muda na carreira do servidor público já nomeado, caso a reforma administrativa que está em trâmite lá no Congresso seja aprovada. Esse é o principal assunto do terceiro vídeo da série sobre a PEC 32, que está sendo discutida e que todas as categorias de trabalhadores têm que entender para poder resistir a mais esse retrocesso. Essa série é uma parceria aqui do canal com o Sindusprev RS. E se você perdeu os vídeos anteriores, é só ir aqui no comentário fixado e acessar o link para poder ficar por dentro. A primeira coisa, gente, é compreender que a proposta da PEC 32 acaba com o regime jurídico único dos servidores públicos. Dessa mudança é que decorre a perda de estabilidade para a maior parte do funcionalismo. Na prática, estados, municípios, Distrito Federal e União perdem o poder de estruturar a carreira do funcionalismo público, perdem a autonomia para os políticos de ocasião. É importante compreender que, pela proposta, são criados 5 vínculos entre os trabalhadores e o serviço público. 3 deles continuam sendo admitidos via concurso público. São esses: os militares, os membros do judiciário, os membros do legislativo. Essas, pela proposta, são as carreiras típicas de Estado. São aquelas que continuam tendo estabilidade, são aquelas que não podem ter a sua jornada de trabalho e o seu salário reduzido. São as carreiras que casualmente possuem os maiores salários no funcionalismo público. Também entram por concurso público, segundo a proposta, os funcionários que terão vínculo por prazo indeterminado. Esses constituem a maior parte do funcionalismo. Esses podem ter a sua jornada de trabalho reduzida e o seu salário reduzido. E esses são aqueles que não terão mais estabilidade. Ainda, entre aqueles que entram via concurso público, temos agora o vínculo de experiência. Esse vínculo de experiência, ele é uma espécie de substituto para o estágio probatório. A diferença é que no estágio probatório, o funcionário já é nomeado, e nesse ele tem uma nomeação com esse tipo diferente de vínculo. Esse tipo diferente de vínculo, ele vai ser de 1 ano, pela proposta, para os cargos com prazo indeterminado, minimamente, e minimamente de 2 anos para os cargos tipicamente de Estado. Detalhe: esse vínculo de experiência representa a última fase do concurso público. Portanto, para ser nomeado ou não, ainda o funcionário vai estar sujeito a uma forma de avaliação que pode mudar o resultado do concurso. Isso é uma mudança importante, porque coloca os novos funcionários públicos, antes de serem nomeados, sob pressão política, podendo serem vítimas de todo tipo de perseguição. Depois teremos aqueles vínculos dos funcionários admitidos através de um processo seletivo simplificado. São esses aqueles com vínculo por prazo determinado e são aqueles cargos de assessoria e liderança política. Esses cargos, que podem ser admitidos através de processos simplificados, poderão ser justificados por demanda, poderão ser justificados por urgência, enfim, abre-se um leque de possibilidades para se substituir os concursos tradicionais
por esses processos simplificados que tendem a ser muito mais suscetíveis a fraudes. Por exemplo, fica muito mais fácil substituir os cargos que deveriam ter vínculo com prazo indeterminado por cargos com vínculo com prazo determinado que podem ser admitidos através desses processos de seleção simplificados que, como eu disse, são muito mais suscetíveis a fraudes. E é errado entender que a proposta só traz prejuízos para os novos funcionários públicos. A proposta traz muitos prejuízos para os funcionários já nomeados. Na realidade, essa proposta estabelece uma profunda mudança na estruturação das carreiras. Há uma flexibilização da estabilidade, inclusive para os funcionários já nomeados. Atualmente, o funcionário público só perde o cargo em função de decisão judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa, ou mediante processo constituído de avaliação periódica de desempenho. Pela proposta em análise, o servidor público pode perder o cargo após decisão judicial tomada por órgão colegiado, ou seja, pela segunda instância. Mas o que a gente vê como via de regra no Brasil, são as instâncias superiores reverterem as decisões nesse sentido da segunda instância, porque na segunda instância ainda há mais margem para perseguições políticas. A proposta proíbe direitos já existentes, como licença-prêmio, aumentos retroativos, adicional por tempo de serviço, parcelas indenizatórias, adicional ou indenização por substituição, adicional por tempo de serviço e incorporação de salário por execução de função gratificada. Todos esses direitos já existentes serão perdidos. A proposta ainda enfraquece os regimes próprios de previdência. Retira a obrigação da organização dos fundos próprios, o que sobrecarrega o regime da União e deixa os funcionários sem condições de estruturar as suas próprias aposentadorias. É uma proposta que enfraquece os sindicatos, porque pode invalidar os acordos coletivos. Ajuda a esvaziar os sindicatos com a maior terceirização e com a ampliação dos processos de privatizações. Estabelece margem para que as negociações sindicais dos trabalhadores da saúde, do trabalho, da previdência, das agências regulatórias como a Anvisa não tenham mais validade, pois proíbe concessão de estabilidade ou de proteção contra a despedida de empregados de empresas públicas, sociedades de economia mista ou subsidiárias, por meio de negociação coletiva ou individual ou por ato normativo, que não seja aplicável aos trabalhadores da iniciativa privada. Também se abre um enorme risco para os funcionários daqueles cargos que eventualmente se tornarem obsoletos. Atualmente, esses funcionários precisam ser remanejados sem perdas. Pela proposta, eles podem, no limite, ser descartados, podem perder o seu vínculo, perder o seu emprego. Gente, isso posto, a tendência, caso a reforma administrativa como está seja aprovada, é que nós tenhamos uma redução brusca da qualidade do serviço público, que a gente tenha um achatamento da renda do servidor público. Nós estamos falando de uma precarização do trabalho e de uma precarização do serviço público, de um achatamento da renda. Só que a renda é a base da demanda para o consumo interno do país. Sem renda, sem consumo, sem demanda. E a demanda é o que sustenta o emprego. O que eu estou querendo dizer? Essa proposta ainda pode agravar mais a questão do emprego no Brasil, colaborando para o aumento da desigualdade e para o aumento da inflação. Estimula um ciclo vicioso que produz desindustrialização e miséria. Por isso é importante lutar contra essa proposta
Isso é uma proposta que condena o Brasil ao subdesenvolvimento, que precariza o serviço público como um todo. Por isso, fique ligado que na semana que vem sai o último vídeo dessa série que pretende dar as armas para que a gente trave essa batalha. Tá ok, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Até semana que vem. Forte abraço.